Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelaches.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 2. Tem como tema para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Nós daremos sequência aos nossos estudos acerca das parábolas do Senhor Jesus. E hoje nós vamos aprender um pouco acerca da parábola do semeador. Que o grande objetivo dessa parábola é ensinar os filhos de Deus, e por que não dizer toda a humanidade, que Deus deseja que a humanidade ouça, creia. É importante lembrar que a palavra ouvir no original significa obedecer. Então que a humanidade ouça, obedeça, todo aquele que recebe, obedeça a Deus e transmita a vontade de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Então, o grande desejo de Deus, por meio do ensino dessa parábola, o grande desejo do Senhor Jesus, é mostrar que Deus deseja que todos obedeçam ao Senhor, e é um processo gradativo. Aqueles que vão ouvindo e obedecendo devem estar cientes que devem anunciar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Esse é o grande desejo de Deus. Por isso o tema, para ouvir primeiro e anunciar a palavra de Deus. A lição tem 3 partes. A primeira parte, o primeiro slide, diz assim: interpretação da parábola do semeador. Primeiro tópico, a importância em compreender a parábola. Subsídio teológico. Jesus concluiu a sua história com uma admoestação, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, conforme o versículo 9 da leitura bíblica em classe. Aplicação: a disposição para ouvir é o preço do aprendizado. Aleluia! Lembrando que para alguém que deseja entender as parábolas do Senhor Jesus, é de suma importância que esta pessoa demonstre interesse em conhecer a vontade de Deus de bom grado, para obedecê-la. Se as pessoas não tiverem interesse, porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. As pessoas que escutam, elas percebem alguma coisa ao seu redor, mas não dão atenção. Agora, as pessoas que ouvem, elas demonstram interesse e dão atenção àquilo que elas estão ouvindo. E o Senhor Jesus deixou bem claro, deixou uma admoestação no final da parábola, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, a disposição para ouvir é o preço do aprendizado. Em outras palavras, só vai aprender quem demonstrar interesse em ouvir com atenção as palavras do Senhor Jesus. A lição já começa dessa forma. Todo aquele que deseja aprender deve se interessar e prestar atenção na palavra do Senhor Jesus. Segundo tópico, nos diz assim o próximo slide: os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. Muito edificante. Subsídio teológico: o semeador. Jesus não menciona o nome do semeador e nem dá exclusividade a um tipo de pessoa. Antes, ele deixa claro que qualquer que entrar em ação para levar a mensagem do Evangelho é um semeador. É claro que sabemos que o primeiro a semear foi Cristo, e seus discípulos deram sequência. Jesus deu ênfase ao ato de semear, conforme Marcos 4,14, e não a um tipo especial de pessoa. Portanto, qualquer que semear a palavra de Deus é visto como um semeador. O próximo solo, o próximo elemento, a semente. Jesus deixa claro que a semente é a palavra, conforme Marcos 4,14. Mas é importante ressaltar que a palavra é a mensagem que vem de Deus. Portanto, é necessário transmitir a mensagem de Deus.
e não convicções próprias ou denominacionais, conforme João 8:32. Próximo elemento, o solo. Sabemos que o solo é o coração das pessoas. No versículo 15, Jesus diz: tendo eles a ouvido, e também semeada no coração. Essas duas expressões aparecem no versículo 15. Isso significa que o solo é o coração, pois os ouvidos são uma das portas do coração, conforme Provérbios 4:23, onde a Bíblia pede para guardar o nosso coração. Os 5 sentidos do corpo são as portas do coração. Logo, se a semente passa pelo ouvido, o solo é o coração. Aplicação: existe o que semeia, existe a semente. Aonde houver um coração sem Cristo, ali é um solo a ser semeado. Então, refletindo nesses elementos, o semeador, o Senhor Jesus fez questão de dizer apenas: e saindo o semeador a semear. Ele chama atenção para a importância da ação, até porque o evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico. Marcos, ele sempre mostra o Senhor Jesus em ação, em movimento. Ele chama atenção para a ação e saindo. A pessoa que deseja ser um semeador, ela não pode ficar estagnada, parada. Não. O avanço do reino de Deus requer atitudes, iniciativas, ações. Então o Senhor é bem claro. E saindo, deixa claro a importância da ação. E ele chama atenção para o semeador, para a atitude do trabalho, a atitude de semear. Então ele não destaca uma pessoa em especial para ser o semeador. Deixa claro que todo aquele que agir em prol de semear a palavra é visto por Deus como um semeador. E a palavra é a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus. E eu fiz questão de frisar que é importante que seja a mensagem de Deus semeada. Muitas pessoas querem evangelizar e ficam insistindo em colocar nos ouvidos dos ouvintes suas convicções, suas crenças ou as ordenanças das suas denominações. E isto não é a semente. A semente que brota e que dá fruto é a palavra de Deus. Eu costumo dizer aos alunos aqui da Escola Teológica: decore versículos, simples assim. Decore versículos de acordo com várias situações do dia a dia e na primeira oportunidade lance a palavra, o versículo bíblico no coração das pessoas. Aí vai se cumprir o que diz a Bíblia, né? A palavra de Deus dada ao seu tempo vale mais do que maçã de ouro servida em salva de prata. E o solo é um coração que recebe a palavra de Deus com bom grado. Aleluia! Nosso próximo slide, terceiro tópico, nos diz assim: os diferentes tipos de solos infrutíferos. Então essa lição é muito edificante, traz muitas raízes de ensino para nós. Subsídio teológico. A Bíblia registra 4 tipos de solo que são: letra A, junto ao caminho. Que solo é esse? Esse solo representa as pessoas que não estão no caminho. O original mostra que elas estão ao pé do caminho, não estão no caminho, mas ao pé, junto, mais perto do caminho. Isso indica aquelas pessoas que são indiferentes, não demonstrando interesse real pelo caminho. Estão perto, mas não interessadas. Nesse solo, facilmente, os espíritos malignos roubam a semente. Esse roubo pode acontecer por diversas maneiras. Algumas delas são mentiras, ideologias e heresias. Ok? Vamos para o próximo solo, solo rochoso. A segunda área onde a semente caiu foi solo rochoso, que não deve ser entendido como terra contendo pedras, não é isso que o original expressa, mas uma rocha coberta com fina camada de terra. A semente sobre o recife descreve o caso do ouvinte superficial, pela pouquinha camada de terra que tem em cima daquele solo rochoso ou daquela rocha. Então, o ouvinte superficial, emocional, a recebe logo com alegria, cujo entusiasmo inicial fica completamente murcho sob o sol revigorante e necessário da angústia ou a perseguição.
Então, o segundo solo é o solo rochoso, a pessoa que recebe de forma superficial. Ela não reflete, não tem uma intenção de refletir, de desejar, e ela se emociona demais e facilmente as angústias, as provações vai roubar a palavra desse coração. Letra C, entre os espinhos. Terceiro solo, solo infestado com raízes de espinhos que o arado não removeu. Na cultura da época, isso acontecia com frequência. Passava o arado em alguns solos, não removia, ficavam raízes de espinho no solo. E muitas das vezes o semeador nem percebia, ficava ali, meio que escondido aqueles espinhos. A semente que brota entre os espinhos descreve o ouvinte preocupado, cujo coração está cheio de cuidados e de interesses mundanos. Os espinhos já estão no solo, mas não visíveis no momento da sementeira. Uma fidelidade dividida não permite a maturação dos valores espirituais. Então, quando a semente cai no solo com espinhos, são coisas que estão escondidas ainda nesse coração, e essa pessoa, na verdade, não revela, mas tem muitos interesses por coisas mundanas, por grandes tentações deste mundo, e aí então vai, dado o momento, ela vai optar em permanecer do lado das tentações e das carnalidades deste mundo e vai facilmente esquecer a palavra. A palavra não consegue brotar. E o quarto solo, que é a letra D, terra boa. Os ouvintes que recebem a palavra de bom grado e passam a amar essa palavra incondicionalmente, são vistos como terra boa. Esses ouvintes permaneceram na palavra e se tornaram discípulos que produziram para o reino de Deus, conforme João 8,31, que diz, se, que é a condição, vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E também João 15,2, Jesus diz, toda vara que está em mim, o Pai a poda, limpa, para que dê mais fruto. Então a terra boa mostra as pessoas que recebem de bom grado. E a segunda parte da lição nos diz a importância de ouvir o evangelho. Então nós temos aqui 3 tópicos. Primeiro tópico, o tipo ideal de solo. Segundo tópico, o tipo ideal de ouvinte. Terceiro tópico, a importância de ouvir. Subsídio teológico. A Bíblia ensina que o tipo ideal de solo é aquele cujo coração está disposto a amar e obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra no original ouvir significa obedecer. Também é de suma importância o interesse de produzir fruto de acordo com essa semente. Aplicação. O ouvinte que se mostrar interessado em permanecer guardando a palavra de Deus e trabalhando pelo crescimento de seu reino, demonstra ser o solo ideal para a palavra de Deus. Aleluia! Esse slide mostra aqui a importância de ouvir o evangelho. Nós vimos nos slides passados os 4 tipos de solo. Nós vimos ali o solo que é à beira do caminho, pessoas que são desinteressadas. Nós vimos o solo ali sobre um recife com uma camada fina de terra, são pessoas que ouvem de forma superficial. Nós vimos o solo ali com espinhos escondidos, são prazeres, coisas enrustidas, guardadas no coração das pessoas que se aproximam da palavra, mas ainda não abandonaram os prazeres desse mundo. E vimos a terra boa. Agora nós estamos vendo aqui a importância de ouvir. A palavra ouvir significa obedecer. Aqueles que amam, obedecem e desejam trabalhar para o crescimento desse reino, esses são ouvintes da palavra de Deus, considerados por Deus como terra boa, solo bom, onde a palavra dá muito fruto. O Senhor Jesus dá o exemplo na explicação da parábola. Dá 100 por 1. Ele chega a demonstrar aqui uma grande frutificação por apenas uma semente. Então, todo aquele que deseja frutificar, há primeiro um momento inicial que ele precisa estar diante de Deus interessado. É ouvindo, sentindo o desejo de amar e obedecer a palavra do Senhor. Da importância de ouvir
o evangelho, que seria o tipo ideal de solo, o tipo ideal de ouvinte e a importância de ouvir. É necessário ouvir, desejar obedecer e trabalhar pela expansão do reino de Deus. E a terceira parte nos diz o chamado para anunciar o evangelho. Isso aqui é um complemento do slide anterior. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Diz assim, a obra da maior importância, Jesus e a ordem de pregar, a importância de pregar o evangelho. Subsídio teológico, a Bíblia dá um destaque para o fato de Jesus ter dito, e saiu o semeador. A palavra saiu, a importância da ação ou da iniciativa no reino de Deus. A palavra saiu mostra a importância da ação ou da iniciativa no reino de Deus. Jamais alguém será considerado um semeador se ficar parado. Aplicação. A parábola do semeador deixa claro que assim como o agricultor deseja o crescimento da sua plantação, Deus deseja o crescimento de seu reino. Aleluia! Aplicação. Conclusão, aliás. A parábola do semeador nos ensina o grande desejo de Deus em semear o amor de seu reino em todos os corações da face da terra. Feliz aquele que aceitar a semente da palavra de Deus. Aleluia! Nós chegamos ao final da lição de número 2, que mostra a importância de ouvir e anunciar a palavra de Deus. E nós vimos aqui a parábola do semeador. O Senhor Jesus, o supremo semeador, os discípulos deram sequência, mas ele deixa claro que todo aquele que tomar iniciativa, entrar em ação para divulgar a palavra do Senhor, é um semeador. Agora, um detalhe importante a observar, que tem pessoas que eu já ouvi dizendo que em alguns lugares não adianta semear, porque a própria Bíblia diz que a semente não brotou. Isto é um erro interpretativo. Não significa que pelo fato de alguns terrenos não ter brotado, a gente não deva ter interesse em semear em todos os terrenos. Pelo contrário, o texto mostra que o semeador semeou em todos os terrenos. Então, semeie a palavra de Deus em todos os terrenos, que com certeza, nesse mundão de meu Deus, que é tão grande, tão amplo, são 7 bilhões de seres humanos, vai ter muita terra boa, que vai ouvir a palavra de bom grado, vai desejar amar e obedecer ao Senhor, e vai entender o projeto e o desejo de Deus de fazer com que esta grande plantação multiplique-se na terra para o conhecimento do seu reino. Aleluia! Semeie a palavra, seja um semeador, não fique parado, esteja em ação e com certeza o solo vai ficar fértil e frutífero com a palavra de Deus em muitos corações. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão com sede, não de água, estão com fome, não de pão, mas da palavra de Deus. Semeie na internet, semeie no WhatsApp, semeie por mensagem de SMS, semeie de porta em porta, semeie entregando folheto, semeie pregando na rádio, na televisão, semeie em todos os lugares e em todos os momentos possíveis. Aquilo que Paulo diz, pregando a tempo e fora de tempo, que com certeza muitos corações desejosos serão solo bom, para a fertilização e o crescimento da obra do Senhor. Aleluia! Eu convido você domingo estar na igreja para aprender com os irmãos essa maravilhosa lição, a lição de número 2. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo, seja um semeador e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.